João, explicando a finalidade do quarto evangelho, o primeiro evangelho é Mateus, na ordem que está na Bíblia, não necessariamente na ordem que foi escrito. O primeiro evangelho é Mateus, o segundo é Marcos, o terceiro é Lucas. Então João, explicando no quarto evangelho que leva o seu nome, no evangelho de João, em João capítulo 20, versículo 31, explicando, falando da finalidade desse evangelho, em João capítulo 20, versículo 31, ele aplica a Cristo o título Filho de Deus. Nós temos também a voz de Deus. Estamos falando de outras pessoas que aplicaram o título de Filho de Deus a Jesus. Nós vemos o apóstolo João aplicando, agora nós vemos o próprio Pai, nós vemos a voz de Deus aplicando o título Filho de Deus a Jesus Cristo, no seu batismo, no batismo de Jesus. Só conferir os textos, Marcos capítulo 1, versículo 11, Lucas capítulo 3, versículo 32, e Mateus capítulo 3, versículo 17, nós vemos a voz de Deus aplicando esse título, Filho de Deus, a Jesus. Também, no episódio da transfiguração, a voz de Deus aplica o título Filho de Deus a Jesus Cristo. Mais uma vez nós temos o texto. Cabe ao aluno ler esses textos, meditar neles. No episódio da transfiguração, mais uma vez o título Filho de Deus é atribuído pelo Pai ao Filho Jesus Cristo. Nós vimos isso em Mateus capítulo 17, versículo 5, em Marcos capítulo 9, versículo 7, e também em Lucas capítulo 9, versículo 35, aparece a voz de Deus no episódio da transfiguração, atribuindo o título Filho de Deus a Jesus Cristo. Falando ainda de pessoas que chamaram, que atribuíram o título Filho de Deus a Jesus Cristo, nós vemos o próprio Satanás na tentação no deserto, em Mateus 4:3, chamando Jesus de Filho de Deus, ainda que de forma irônica, se tu és o Filho de Deus. Então o próprio Satanás atribui, ainda que ironicamente, esse título a Jesus Cristo. Na possessão do Gadareno, os demônios o reconheceram como Filho de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 29. Pedro, ele declara diante dos demais apóstolos, do chamado colégio apostólico. Ele fala em nome de todos os apóstolos em Mateus 16, versículos 16 e 17, que Jesus é o Filho de Deus. Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então nós vemos aí essas pessoas atribuindo este título Filho de Deus a Jesus Cristo, um título messiânico. Vejamos o uso desse título nos escritos de Paulo. Paulo também menciona Jesus como Filho de Deus com alguma frequência, algumas vezes, como em Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, e em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que diz que vindo a plenitude dos tempos, no momento certo, Gálatas capítulo 4, Deus enviou o seu Filho. Então Paulo também menciona Jesus como Filho de Deus. Diz que ele foi enviado para que pudéssemos receber o status de Filho de Deus. Pudéssemos ser adotados como Filho de Deus. Deus envia o seu Filho para nos salvar, a fim de que, tendo sido salvos, tendo nascido de novo,
nós também possamos ser chamados filhos de Deus. Isso vemos em Gálatas capítulo 4, versículo 5. Jesus é filho único. Filho único. Nós somos filhos de Deus em outro sentido. No sentido em que Jesus é filho de Deus, ele é filho único, ele é o unigênito de Deus. Jesus é filho único, é próprio do Pai, é o filho de seu amor, comum em natureza com o Pai. Nós vemos isso em Romanos capítulo 8, versículo 3, versículo 32. Vemos também em Colossenses capítulo 1, versículo 13. O fato de que Jesus é comum em natureza com o Pai. Nós vemos também que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ser a imagem do Deus invisível nessa linguagem é muito importante, porque a imagem aí, conforme se vê em Hebreus capítulo 1, é a imagem exata, é a essência real. Jesus em Hebreus capítulo 1 é a imagem exata, é a essência real, é a hipostasis, como se vê no grego, de Deus. Então, a imagem do Deus invisível é uma expressão muito importante. Quando a Escritura aos Hebreus diz que Jesus Cristo é a imagem exata do ser de Deus, pode conferir lá o texto, tá? Ele está dizendo que Jesus é Deus igual ao Pai. Ele tem a mesma essência do Pai, o grego hipostasis. Quando Jesus é chamado de o primogênito de Deus, a palavra grega aí é prototosco. Então ele não é primeiro, ele não nasceu primeiro, como dizem algumas seitas, principalmente os testemunhas de Jeová, que Jesus é o primeiro filho de Deus no sentido de ter sido criado. Jesus não foi criado. Quando o texto diz que Jesus é o primogênito, ele é o prototosco. Isso é prioridade temporal ou soberania de posição. Ele é soberano em posição. Ele não é o primeiro em sentido de ordem, digamos de ordem cronológica, não. Ele é o primeiro em importância, porque ele é o primogênito, ele é o prototosco, ele é o proeminente, ele é o mais importante. É o Filho de Deus, ele é o único no sentido de ser igual em natureza com o Pai. E nós vemos toda essa argumentação teológica sendo construída no texto do Novo Testamento. Isso é teologia do Novo Testamento, que mais tarde vai se transformando em teologia sistemática.